Olá, meu nome é Antônio Figueiredo. Vamos falar hoje sobre o sofrimento. O sofrimento que é um sentimento inerente a todos os seres vivos. Nós sofremos desde o dia que nós nascemos até o dia que nós desencarnamos. Na realidade, dependendo do apego que você tenha com os objetos que levam ao sofrimento, qualquer perda, desde um objeto, desde um relacionamento, desde um desejo frustrado, gera sofrimento. E a maior causa do sofrimento é o apego. Nós vivemos apegado a tudo e a todos. Nós sofremos porque estamos juntos. Nós sofremos porque nos separamos. Nós sofremos porque um objeto que nós gostamos se quebrou, se perdeu. Nós sofremos por questões físicas, uma dor. Nós sofremos por tudo que a gente valoriza. E na realidade, o sofrimento, ele tem uma ou várias causas. O sofrimento tem uma duração. O sofrimento tem também uma resolutividade. Nós podemos, inclusive, encontrar o remédio que nos faça não sofrer mais. Na realidade, quando a gente entende que tudo na vida é gerado pela impermanência, inclusive o sofrimento, a gente tem a condição de amortecer esse sentimento. Buda Shakyamuni nos fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: quer deixar de sofrer? Tenha poucos apegos. Quer deixar de sofrer? Tenha poucos desejos. E na realidade, uma das formas de administrar o sofrimento é buscar aquilo que ele chama de caminho do meio. É uma trilha que nós devemos seguir para que a gente não seja envolvido ou pelas emoções fortes, como as euforias, nem como as emoções depressivas. E se a gente galgar esse caminho, a gente com certeza vai criar os mecanismos necessários para que a gente possa administrar a nossa vida, a nossa existência, sem grandes emoções. O samsara, que é essa realidade que a gente decodifica através dos nossos sentidos, ela na realidade é uma fantasia. É uma fantasia que cada um atribui a cor e o tom pessoal. Meu entendimento da vida e da realidade que eu acho que seja a vida é diferente das outras pessoas. E aí, quando a gente começa a perceber que o grau de sofrimento depende de cada um assimila, depende de cada um decodifica a realidade, depende de cada um administra as suas emoções. Existem algumas técnicas que facilitam a superação da emoção e a superação, consequentemente, do sofrimento. A meditação é uma delas. Quando nós meditamos, nós criamos os amortecedores necessários para que a gente possa amenizar as nossas emoções. E, na realidade, quando a gente ameniza emoções, nós também amenizamos os nossos sofrimentos. Isso não quer dizer que nós sejamos robôs desumanizados. Muito pelo contrário. O que a gente precisa é jogar um pouco de racionalidade no nosso contexto existencial. Quando a gente joga de lado
aquelas questões de apego, de crença, que nos faz radicalizar, isso tem um efeito muito negativo nas nossas mentes, né? E como a gente também é acostumado, e algumas pessoas até viciados em sofrimento, parece que quando ela não consegue gerar os antídotos, ela começa a absorver. E ela começa a achar que aquilo é uma condição normal, natural, até uma condição kármica, e ela se acostuma até a sofrer. Tem pessoas que usam o seu sofrimento até para ganhar dividendos, para gerar piedade, para gerar atenção. E, na realidade, nós não fomos feitos para sofrer. Sofrimento é consequência. O sofrimento tem causa. E se a gente descobrir qual é a causa do sofrimento, muito provavelmente nós vamos resolver o que nos faz sofrer. Na realidade, quando nós temos uma visão muito pessimista, nós sofremos. Quando nós estamos constantemente mal-humorados, nós sofremos. Quando a gente tem apegos muito fortes e desnecessários, nós sofremos. Então, na realidade, a sabedoria está em como dosar essa questão. Como eu falei, a prática meditativa, ela nos faz amadurecer, nos faz ter intuições e conclusões bastante racionais com relação a tudo. A gente sabe que nós não estamos aqui para viver no paraíso. Isso aqui não é um paraíso. Isso aqui não é um lugar de benesses. Isso aqui não é um lugar de paz eterna. Isso é um lugar híbrido. Provavelmente nós estamos aqui em consequência dos karmas que nós adquirimos em outras existências. E é preciso entender que o sofrimento faz parte da nossa realidade, mas que, dependendo da sua maturidade, dependendo de como você trata essa emoção, ele pode ser administrado. Na realidade, quando a gente tem posições positivas, como a eliminação do egocentrismo, a eliminação daqueles sentimentos rudes, de raiva, de perversidade, de dar o troco na mesma medida, a gente começa a nos tornarmos cada vez mais leves, cada vez mais soltos, cada vez mais contidos e, consequentemente, com menos sofrimento. O sofrimento, ele é contagiante e ele pode, inclusive, afetar os relacionamentos. As pessoas que exteriorizam sistematicamente o seu sofrimento, elas não são pessoas atraentes. Ninguém gosta de conversar com uma pessoa cujo tema central é o sofrimento. E, às vezes, sofrimento que para nós não tem nenhum significado, mas que para ela é uma exacerbação. E isso faz com que as pessoas se afastem das outras, daquelas pessoas que têm o sofrimento como o seu plano de vida. A gente tem que inverter, a gente tem que ter pensamentos positivos, a gente tem que condimentar a nossa vida com alegria, com sentimento de tranquilidade, com apaziguamento, com mansidão. Isso tudo nos faz superar essa questão. Quando
a gente acha que o nosso sofrimento é maior do que de todo mundo, é bom sempre olhar para o lado. A gente tem que olhar para o irmão que está no hospital, para o irmão que está abandonado, para o irmão que passa fome, para o irmão que não tem tido as oportunidades para que ele possa se tornar uma pessoa digna, de existência digna. É bom a gente olhar sempre de lado. É bom a gente não se centrar no nosso ego como se ele fosse a coisa mais importante do mundo. É bom não valorizar o nosso sofrimento como se ele fosse o único, o maior, o mais penetrante, o mais apavorante. Sempre existirá alguém que tenha um sentimento de sofrimento maior que o nosso. Então, quando a gente começa a olhar de lado, a gente começa a desconstruir o nosso ego. O nosso ego, ele é um elemento que, se alimentado de forma errada, ele se torna um agente produtor de sentimentos negativos e, consequentemente, de sofrimento. A gente não deve dar muito ênfase a tudo que nós pensamos e sentimos. É bom que toda vez que você tem uma experiência dessa ordem, faça uma comparação, faça uma reflexão, faça um aprofundamento, olhe de lado e veja que nem sempre aquilo que nós achamos que é sofrimento é, de fato, esse sentimento. Muitas vezes, a gente sofre até por antecipação. O contexto ainda nem foi formulado, o contexto ainda não existe e nós sofremos por ele. Muitas pessoas têm aquela síndrome do domingo, porque sabem que na segunda-feira elas vão trabalhar, elas vão interagir com coisas e com questões das quais elas não simpatizam. Isso é sofrimento. Se nós tivemos e desenvolvemos a capacidade de fazer uma leitura da vida e da existência como ela realmente é, com certeza, o sentimento de sofrimento será atenuado. E nós poderemos seguir a vida de forma mais amena, com emoções das quais a gente tenha a plena condição de administrar. Então, gente, o sofrimento é quase que um dado filosófico que tem repercussões físicas. A mente tem essa capacidade de produzir mitos e ilusões que afetam o nosso corpo, que nos faz sentir de forma física a somatização dessa experiência. Então vamos mudar esse paradigma para que a gente possa mudar o paradigma do sofrimento. Nosso próximo assunto será sobre o karma e suas consequências. Paz para todos.